Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa história entre amigos. E hoje o nosso convidado, ele tem muita coisa boa para falar sobre eventos. Só que antes de vir para Bauru, quando conheceu a cidade, ele não tinha muita simpatia por aqui, não. Só que agora ele é defensor, segundo ele. Então nós vamos conversar com o fundador do Bauru na Balada, André Duarte, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais da sua história, que agora é um apaixonado pela cidade, Sim, né? sim. Defensor Defensor. ferrenho de Bauru. Muito bom. Seja bem-vindo, André, ao Conversa Muito Diária. Obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado. E claro que a gente quer que você se apresente, de onde você veio, da sua história aí da infância. Conte um pouquinho sobre você para nós, antes da gente entender um pouquinho quando chega a Bauru, aí depois vai descobrindo que a cidade, né, é o seu encanto, vamos dizer assim. É engraçado porque quando eu falo que eu vim de fora, muita gente não acredita, né? Até porque só me conhecem na cidade de Bauru na Balada pra cá. Então, para muitas pessoas, eu não existia. E até porque, como sou sozinho em Bauru, não tenho outra família. Até um primo mudou pra cá recentemente, mas eu sempre fui sozinho. Então, assim, não tem histórico em Bauru, né? Mas eu sou de São Bernardo do Campo. Na verdade, nascido em São Caetano, mas eu só nasci em São Caetano. Minha mãe estava lá em São Bernardo, na hora do parto foi para São Caetano, eu nasci lá, registrou e voltei para Bauru, para São Bernardo, né? Então, minha vida sempre foi em São Bernardo do Campo. E até os 24 anos. Aí eu me mudei para Brasília e depois vim para Bauru. Mas a vida, a infância inteira, a infância, a adolescência, a juventude inteira foi em São Bernardo do Campo, né? E você tem irmãos? Tem. Pois até mando para você. Fiz uma árvore assim, eu tive que montar uma árvore para explicar a minha família, porque realmente é difícil. Mas assim, eu tenho do meu pai e da minha mãe, são 2 irmãos, nós somos em 3. Eu, o Marcelo e a Márcia. Eu sou do meio, né? Então tem o Marcelo mais velho, a Márcia a mais nova. Meu pai já tinha um irmão, já tinha um filho de outro casamento, então a gente tem um irmão mais velho, parte de pai. E depois que separa da minha mãe, ele tem mais um também. Então, da parte do meu pai, é isso daí. Da minha mãe, ficou só entre eu e meus 2 irmãos mesmo. Mas aí a minha mãe começa a namorar com o Jair, se casa com o Jair, e o Jair já tinha 2 filhos, na mesma idade nossa, também irmãos. Uhum. Minha mãe, ela é falecida, então ela morreu em 87, a gente era adolescente, eu tinha 13 anos, né? Mas o Jair é o que cria a gente. Então a gente é criado com o Jair, mas só com meus irmãos, não com os filhos deles. Os filhos deles moravam com a mãe. E depois o Jair conhece a Dalva. A Dalva tinha 2 filhos. Irmão. Depois ele tem um filho com a Dalva Brito. E assim vai indo, né? Tem mais irmãos aí? Não, acho que é isso daí. Já passou aí dos 10 aí, mas... Sim. E é muito louco, porque você tem que explicar. Interessante. E era muito confuso quando eu era bem mais novo, assim, e que hoje meu pai já é falecido, meu padrasto, minha mãe, mas naquela época ali, todo mundo vivo ali, era muito difícil explicar, né? Porque a gente ficava na oficina do meu pai, conversando, e eu falava, porque o Jair vai passar, o Jair. E aí alguém perguntava, mas quem que é Jair, né? Perguntava pro meu pai, ele falava, não, é o pai dos meus filhos, que é o que criava a gente, né? E aí quando chamava de pai, eu falava, porque meu pai tá vendo aqui, e o Jair eu chamava pelo nome, mas para os outros eu me referia como pai. Então isso já dava mais confusão na cabeça dos outros. E aí, tô indo ver meu irmão, mas não é o seu irmão, não, mas é o outro, então... Sempre foi essa confusão. Foi uma confusão, mas pelo que eu entendi, vocês se dão muito bem. Isso? Sim. Isso é importante, é um modelo aí de família. Tudo mais ou menos na faixa ali, né? Mais diferente, realmente, essa mas história. É uma família bem diferente mesmo. Até porque quando minha mãe faleceu, quem criou a gente foi o padrasto. Então, e aí quando ele se casa,
Aí virou mais confusão ainda para explicar, porque eu falava, quem que é a Dalva? Não, a Dalva é sua madrasta? Ela é casada com meu padrasto. É sua mãe. Onde fica Então, nessa história? é uma confusão. Mas cada um tem sua história, assim. E para mim Exatamente. sempre foi normal. Pra mim, E você, no meio de toda essa história familiar aí, vai para Brasília, passa uma boa parte da sua vida lá também. Como que foi esse processo? é porque Brasília, eu fui a primeira vez com 14 anos, que eu fui para passar férias lá e para passar com meu tio. Então, minha mãe tinha falecido, acho que setembro, e a gente foi passar férias de julho, então foi pouco tempo depois. Então foi só eu e meu irmão, e eu fiquei apaixonado por Brasília, né? Assim, de cara, até porque tinha o meu tio lá, que hoje ele mora em Teresópolis, né? Então toda vez que eu vou pro Rio eu vou para ver meu tio em Teresópolis, mas e eu sempre fui muito ligado a ele. Então o lance de eu ir para Brasília, até então eu estava indo visitar meu tio. Quando eu chego em Brasília com 14 anos, tinha acabado de lançar Faroeste Caboclo. Então era aquela onda que todo mundo tinha que decorar a música, né? E eu tinha decora a música. Mas aí a gente chega em Brasília e você começa a ver tudo que você canta na música, você vê lá, os bairros, as coisas. Então já foi um negócio já diferente, né? E a partir daí, então assim, isso foi julho de 88, sei lá. Mas nessa época você já tocava também? Porque você, para quem não Ainda não. conhece, Com 14 anos não, comecei a tocar. é baterista, né? Comecei a tocar acho que 1 ano e pouco, 2 anos depois. Mas nisso, assim, era mais o lance de estar lá com os meus primos, com o meu tio, e estar em Brasília. A partir daí, todo final de ano e férias de julho, que eu ia para Brasília. Meus irmãos iam para praia e eu ia para Brasília sozinho para ficar lá com o meu tio, né? Então, assim, já foi paixão por Brasília absurda, né? Então, todo ano, pelo menos 2 vezes, eu estava em Brasília. E aí, numa dessas que eu estava lá, e surgiu uma proposta legal de me mudar para lá, mas não pensei 2 vezes. E eu só tinha ido para eu ia ficar uns 10 dias só, né? Então, assim, aí eu já voltei para São Paulo para me despedir dos amigos. Falei, gente, estou indo para Brasília. Você começa a trabalhar jovem também, André, é isso mesmo? Também trabalhar, mas esse período foi em Brasília? Não? Tudo em São Paulo. Meu primeiro registro na carteira, eu tinha 12 anos. Podia, né, na época, mas tinha, não pode mais. Você trabalhava com o que na época? Eu era office boy. Certo. Era numa empresa do tio meu, e eu morava em São Bernardo, a empresa era em São Paulo. Então, hoje acho que é fora da realidade de qualquer pessoa isso, tá? Mas eu com 12 anos, eu tinha que entrar no trabalho às 9 da manhã, às 8, não lembro, mas eu tinha que sair de casa, estava escuro ainda. Então, eu com 12 anos, pegava minha mochilinha, fazia minha marmitinha, não sei o quê, ia pro ponto de ônibus, pegava um ônibus até a estação Saúde, lá pegava um metrô, o metrô Saúde, até o Anhangabaú, do Anhangabaú pegava um outro ônibus para a empresa que era lá na Avenida São Gabriel. Então, com 12 anos... Começou cedo São já, Paulo, a responsabilidade. né? E aí eu tinha que sair do trabalho às 6 ou às 5 ou 6, não lembro, e tinha que voltar para São Bernardo para pegar a escola ainda, que era à noite, né? E eu sempre perdia a primeira aula, não conseguia pegar a primeira aula. E aí minha mãe conseguiu uma movimentação com meu tio e tal, e conseguiram uma escola ao lado do trabalho. Então eu ia de manhã e passei a trabalhar só à tarde. Então eu ia de manhã, estudava, saía meio-dia, almoçava e já entrava no trabalho à tarde. Então, assim, quem fica, assim, vendo, tem medo de deixar a criança brincar na rua. Claro, a gente tem uma outra realidade hoje, tá? Mas eu chegava com 12 anos no trabalho, e o meu trabalho era pegar uma maleta, uma pastinha, cheia de cheque e dinheiro, para ir fazer pagamento em banco, cartório, não sei o quê. Assim, uma realidade impensada, né? Realmente. Esquece, mas não tem como nem imaginar um negócio desse, né? E aí você, depois desse processo, chega a Brasília, oportunidade surge e também surge paixão misturado aí. Traz pra gente esse fato e como chega a Bauru e por quê? Vem pra cá? Então, Bauru eu vim sozinho, quer dizer, sem família, né? Uhum. Eu vim sozinho pra cá. Mas eu conheci uma bauruense lá em Brasília, que
conheci uma moça de Brasília que virou minha amiga. E aí uma amiga dela que foi visitar, a gente se conheceu. Mas assim, não tinha nada. Eu tinha uma namoradinha lá, ela também tinha um namorado dela aqui. Não teve absolutamente nada, mas a gente conversava bastante. E aí depois ela voltou para... Nesse período, ela terminou com o namorado dela. Eu tinha terminado... Com a minha eu já terminei naquele final de semana mesmo. Até hoje ela nunca soube por quê, mas terminei. Mas aí depois, quando ela volta, acabou que a gente começou a namorar e tal. A gente ficou só. E depois ela já quis ir pra lá pra tentar a vida lá e tal, né? Com essa amiga dela também, né? Então ficou um bom tempo lá, ficou uns 10 meses morando lá em Brasília. E nessa eu conheci Bauru, porque aí eu já vim pra Bauru a primeira vez pra conhecer os pais dela e levar ela embora já com a mudança dela pra casa da Tânia, né? A sua intenção era levá-la. Não, a gente já tava... Quando ela vai pra lá, a gente já ficou junto, né? E aí quando eu venho pra cá a primeira vez, já era pra conhecer os pais, mas já na condição dela ir pra lá, né? Eu só vim mesmo pra ir dirigindo o carro dela, tal, essas coisas. E aí ficou lá, ficou um bom tempo, e aí que eu comecei a vir pra Bauru. E qual foi Então, sua primeira impressão, assim, as nossa, suas primeiras impressões em relação a Bauru? odiava, você não tem noção. Eu odiava esse daqui, né? Mas tudo bem, eu vinha, nas vezes, a gente ficou, nesses 10 meses que ela morava em Brasília, que ela morou em Brasília, e eu vinha pra cá todo feriado, não sei o quê, pra ela ver a família, então a gente vinha junto, e até aí tudo bem, né? Vinha pra cá, saía pros barzinhos, não sei aonde, ia pra fazenda de uma amiga nossa, e tudo bem. E aí, numa dessas vindas, os pais falaram que ela ia precisar voltar pra cá, e aí ficou aquele clima, né? Não, mas a gente continua, né? Os pais falaram, vocês continuam, vai pra lá, mas não dá, são 1.000 quilômetros, né? E aí que eu resolvi vir, né? Fiz a loucura, né? Jovem, né? Falar, a hora é agora, né? Tipo, Quantos anos você tinha na época, mais ou tava menos? com 27, 28, sei lá. Tá. E o Hoje que... eu não faria isso, né? Hoje eu não faria. Aí era. Mas o que faz com que você mude essa impressão em relação a Bauru? Porque a gente conversando num determinado momento, você trouxe essa informação que me chamou bastante atenção. Eu Vou até pedir para então, você aproximar um pouquinho mais do microfone para a até gente ouvir então, tudo que você tem para falar. quando eu vinha pra cá, para feriado, para não sei o quê, era uma situação. Quando eu mudei para cá, que aí eu abandonei Brasília, né, larguei tudo, vim para cá, a gente montou um escritório aqui e tal, aí eu passo a viver Bauru. E aí, nossa senhora, porque eu tecnicamente morei em cidades grandes, né, São Bernardo do Campo, mas você tá ali em São Paulo, e, né, a referência que a gente tinha de vida noturna, é essa daí. E Brasília também, é gigante aquilo, é grande, né? Então eu vim para Bauru e eu ficava assim, conformado. Primeiro, calor, nossa senhora. O trânsito, porque eu já estava acostumado com o trânsito de Brasília. Então é tudo cheio de rotatória, ninguém para nada. Chega aqui, eu quase roletei uns pares aí. Uma vez eu descendo a Gustavo Maciel e roletei a Rio Branco, a 1º de agosto. À toa, assim, o carro brecou na minha porta, assim, porque eu não estava acostumado com aquilo, de ter que ficar parando em cruzamento, né? E o lance das características das pessoas, né? Então, que nem no primeiro final de semana já morando aqui. Ah, vamos sair? Vamos no McDonald's. Aí eu chegava no McDonald's e eu via todo mundo muito arrumado. As meninas muito arrumadas, os caras muito arrumados. E eu falava, gente, é um fast food, é pra comer e ir embora, né? E aí, pra mim, a gota d'água era uma vez que a gente tava indo num barzinho, era o Bebê Batatas até. Tava um calor aqui, acho que era fevereiro. E, vamos, pessoal, já tá lá, não sei o quê. Eu tô me trocando, coloquei minha bermuda e tal. E aí ela olhou pra mim e falou, você vai de bermuda? Falei, lógico, tá calor. Não, todo mundo vai de calça. Falei, não, você tá louco, é um bar de esquina, gente, né? Mas pra Bauru é um programa você sair naquela época. Tanto que quando eu monto o Bauru na Balada, e é mais ou menos essa época, quando eu pego referências, se eu vou pegar uma cobertura antiga e você vê
aquela imagem das pessoas na balada, os caras ainda todos de camisa social para dentro da calça, cintinho, calça jeans já tinham bastante, mas ainda tinha aquelas calças de sarja. Algumas baladas era proibido entrar de tênis. Isso que eu tô falando é 2003, 2004. Então ainda tinha esse negócio de, você vai sair, você tem que botar uma camisa, você tem que colocar uma calça, que hoje em dia não existe mais, né? Então tinha todas essas características da cidade que só faziam detestar isso daqui, né? Eu tava aqui por obrigação, né? E você até imaginou que você ficaria tanto tempo na cidade? Não. E aí eu quero que você já entre também sobre essa ideia sua de montar Bauru na balada. E qual foi o momento que você se apaixona por Bauru? Vamos dizer assim, se torna um defensor. Sim. O Bauru na balada... Porque assim, quando a gente monta o escritório de cobranças, era escritório de cobranças que eu montei com ela é advogada, mas eu não, né? Mas eu queria fazer algo que fosse na área dela, para ela estar bem à vontade também. Eu acho que eu morreria em 2, 3 meses. Porque qual que era o negócio? Você ficar numa mesa com um telefone, um computador, das 8 da manhã às 6 da tarde, cobrando os outros. Então é só xingamento, ou história triste. Porque assim, o cara que tá devendo, alguma coisa ali tá acontecendo. Ou descontrole financeiro, ou uma situação familiar, sei lá, mas nunca é uma conversa boa. E aí eu resolvo investir num negócio de trabalhar com foto e vídeo. Eu tinha um gravador de CD que ninguém tinha, a gente começou a gravar CD, você baixava as músicas, gravava os vídeos e tal, e foi progredindo. E aí eu começo a fazer fotos de leilão de gado, principalmente. Era para fazer festinhas e tal, mas aí me contratam para fazer leilão de gado. Você vai lá, faz os vídeos do gado, da vaca que vai ser leiloado, do boi, para passar no telão. Então fazia isso. E aí, no dia do leilão, eu comecei a fotografar as pessoas que estavam lá, os convidados, e dei o CD pro dono do leilão. Ele achou aquilo super legal e tal. Tem essas fotos até hoje, né? E aí eu tive essa ideia. Eu falei, em Brasília tinha um site, não sei se tem ainda, que chama Candango. Ou chamava, né? Candango.com.br. Que era um site de cobertura de festas. E aí eu tive essa sacada. Eu falei, por que não fazer isso aqui em Bauru, né? E pedi a opinião dela. Ela falou que era furada aqui, que não dava certo, né? E isso aí, eu já estava há 2 anos e pouco, quase 3 anos já em Bauru, né? E aí a gente terminou depois e eu ia embora de Bauru. Eu estava só terminando eu tinha que finalizar uns contratos que eu tinha com alguns clientes, mas já estava certo e ia embora. Nossa, eu vou ficar com essa cidade, eu odeio esse lugar aqui, está louco, né? E eu realmente ia embora de Bauru. E aí um primo meu de Brasília estava montando uma boate em Florianópolis e ele me faz uma proposta de eu ir para Florianópolis gerenciar a boate dele. E é uma balada bem legal lá, marcou época lá, inclusive. Só que ia ficar pronta em agosto. Isso era julho. Ia ficar pronto era começo de junho, a balada ia ficar pronta em agosto. Eu falei, tá, então ao invés de eu ir para Brasília, voltar para Brasília, porque é onde era a minha base, né? Então eu voltaria para Brasília e depois para Florianópolis, eu estico mais um pouco aqui e depois vou daqui para Florianópolis direto. Quem quer recusar isso? Eu ia morar com ele numa cobertura, ser gerente numa casa noturna, salário legal e odiando a cidade onde eu estava. Pronto, combinação perfeita. E aí eu resolvi, nesse tempo, porque aí a obra demorou, foi para novembro. E aí eu tive essa ideia de montar o Bauru na balada, ia ser temporário, era só para acontecer, só para eu ficar aqui nesse tempinho para depois ir embora. Só que ele estourou muito rápido. Assim, eu era um total desconhecido. Eu conhecia 10 pessoas na cidade. Eu tinha 10 amigos, que eram os amigos dela, viraram meus amigos, são meus amigos até hoje, mas assim, eu só tinha 10 pessoas conhecidas na cidade. E logo, na primeira noite que a gente sai para fazer a cobertura, né, eu conheci uma menina, virou minha amiga aqui, então ela ia anotando os nomes e eu fazendo as fotos. Na primeira noite já foi assim uma loucura. Uma semana, quando deu 1 mês, 2 meses, eu falo isso, as pessoas não dão risada, mas eu era um dos caras mais conhecidos da cidade,
porque a gente pegou uma época que não tinha rede social, não tinha nada, não tinha máquina fotográfica, não tinha celular com foto, nem todo mundo tinha celular ainda, né? Então a gente conseguiu estourar isso muito rápido e a cidade me abraçou, assim, porque é difícil um cara de fora, sem família, sem nada, sem um histórico, e ser abraçado por empresários, por pessoas da noite e público em geral, assim, foi unânime o negócio, né? E André, você também não tinha experiência nessa questão de Não. fazer eventos. Foi assim uma coisa que você fez aí espontaneamente e deu super certo. Tem alguns momentos ou algum momento que você pode compartilhar conosco, né, que foi marcante para você, inclusive, e para a própria cidade? Só que antes nós vamos precisar ir para um rápido intervalo e você conta para a gente logo mais, tá bom? Nós vamos então para esse rápido intervalo e voltamos já. Você não saia daí, fique com a gente. Até mais. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com o empresário André Duarte, o fundador e idealizador do Bauru na Balada. Isso aí. Estamos aí mostrando algumas imagens, vamos aproveitar enquanto você passa para a gente as informações. Então, antes do intervalo, eu havia perguntado sobre algo que te marcou, inclusive a cidade. Você pode compartilhar conosco? E sobre eventos que você agora se tornou profissão mesmo, né? Sim. E conta pra gente também como que funciona. Eu comecei esse trabalho, hoje eu tenho o meu trabalho principal, que é a minha empresa, né, que chama Agência Bauru Eventos, e a gente atende principalmente Bauru, mas região, até outros estados, e sempre na parte de promoção, recepção, controle de acessos, né, e tudo mais, que começa também do nada, eu não tive a ideia de, vamos montar uma agência, né, aconteceu. Por eu ter contato com muitas pessoas e alguns empresários, você conhece muita gente, você não consegue 2 meninas para fazer uma recepção? Consigo. E aí foi indo, até que chegou uma hora que eu tive que formalizar, porque aí começa, você emite nota? Eu falo, não. Aí teve que começar a emitir nota e tudo, né? E hoje virou minha principal atividade, né? E de eventos é aquilo, tem a macarronada do André, que é a famosa macarronada do André. Como que começou essa brincadeira também? A macarronada começou com um macarrão que eu quis fazer, inventando uma moda lá. O primeiro ficou muito ruim, o segundo mais ou menos. Aí que eu queria fazer algo que fosse por camadas, né? E que misturasse um sabor do catupiry com a carne, com não sei o quê, até chegar na montagem certa. E a última coisa era o tempero. Aí eu tive que desenvolver um tempero que é só meu, eu não falo, não revelo. Só que eu comecei a fazer e com a onda da internet, né, postagens, alguém ia em casa comer e postava. Aí vinham 15 me cobrando. Pra mim você não faz, só faz pros seus amigos. Aí eu tinha que fazer de novo para mais umas 3, 4 pessoas. Aí os outros viam, pra mim. Eu falei, gente, tem que fazer um evento então, aí quem quiser vai, né? Então aí eu faço que todo mundo, foi um rateio na verdade, né? Eu cobro um valor normal, porque eu vou botar uma banda tocando, macarrão a tarde inteira, eu tenho que ficar fazendo, né? Então, acaba sendo cansativo, mas é um negócio legal e que deve voltar agora. Acho que começo aí já de 26. Porque agora eu entro na época de Natal e eu atendo o shopping aqui, né? O Boulevard Shopping, eu preciso ficar lá enfiado das 10 às 10 durante 2 meses, né? Então, acabando, aí eu já fico liberado para voltar essas atividades extras aí. Mas a macarronada é uma que vai voltar agora, né? E você sempre trabalhando com eventos, aqui você traz para nós a sua trajetória. O que se dá esse sucesso seu, que começou de forma sem pretensão nenhuma, né? Despretensiosamente? Na sua opinião, o que você acha que é a chave ali que você conseguiu realmente chegar nos seus objetivos? Eu acho que é o principal. Para mim, eu não estou trabalhando. Eu sempre brinco que minha função assim, é resolver o problema do cliente. O cliente chega e fala, estou precisando disso, disso, disso. Tá bom, vamos resolver, e resolvo. Mas eu gosto muito, assim, é muito legal lidar com isso quando você vê o evento concluído. Eu trabalho hoje, eu tenho uma mão de obra assim, muito legal. São várias, normalmente meninas, né? Mas tem umas 30, 40 meninas que estão à disposição para a gente fazer esses eventos super competentes e tal.
Então, quando você vê algumas que já não estão mais comigo, né, porque normalmente são estudantes, vêm para cá, outras já são da cidade, mas é um trabalho extra, né? Então, outras já se formaram, já estão bem-sucedidas, outras estão começando agora. Então, assim, é muito legal você ver que você está fazendo parte da construção dessas pessoas, né? Tem uma promotora minha, a Luana, que ela outro dia mandou uma mensagem para eu, foi no meu aniversário, né? Ela dando parabéns, aniversário, Natal, não lembro, falando que, agradecendo que eu sou o responsável por tirar ela da vida de andar de ônibus, porque ela conseguiu comprar a motinha dela só com esses trabalhos, né? Com esses trabalhos frees. Então, tem outras meninas que eram extremamente tímidas e melhoraram nisso. Então, assim, eu acho que é gostar do que faz, né? E para mim, eu não estou trabalhando. Eu acordo e vou amarradão trabalhar. Chego cansado, mas feliz, né? Que bacana. Então, André. acho que isso não tem preço, né? Isso é muito importante. Feliz no que faz e com o que faz. Exatamente o que eu gosto. Bacana. E, inclusive, Bauru, para você agora, o que significa a cidade? Nossa Senhora. Que é a minha cidade, né? Virou minha cidade do coração. Sempre falo para as pessoas, valorize a cidade. É uma cidade que tem muitas oportunidades. Tem muitas oportunidades. Quando eu vejo as pessoas falando que o sonho é ir embora, meu sonho é ir para São Paulo, porque lá eu vou ganhar mais. Não vale a pena não, sabe? Eu acho que para mim é uma cidade ideal. Eu não sairia daqui para uma cidade nem menor nem maior. Para mim isso aqui é o ideal. E é isso que eu falo. Tá cheio de oportunidades aí, sabe? Não adianta você querer se basear em alguma coisa e achar que você vai fazer e que tá a fórmula. Não. Do mesmo jeito que eu, vindo de fora, sem família, sem nada, e consegui me estabelecer aqui, o que eu tenho de melhor do que outras pessoas? Sabe? É ficar atento às coisas. Bauru é uma ótima cidade. Que bom, fico feliz, porque eu sou bauruense. Você é bauruense mesmo. Sou bauruense. Eu tenho orgulho e de tenho estar no Bauru orgulho, ali, né? exatamente. O meu tá lá São Caetano do Sul, sendo que eu nunca morei em São Caetano, você imagina. Adoraria ter o Bauru. Será que dá pra trocar? Colocar ali, falar com o juiz. Com título de cidadão, E aí você já consegue ter Putz, uma coisa. você tem Quem essa sabe sorte. você fazendo aí, continuando fazendo esses eventos, fazendo a diferença na cidade, que você fez também eventos sociais aí, com a macarronada do André, tantas outras Sim. coisas. E tem interesse em voltar com eventos do mesmo tipo, como Bauru na Balada? Como que você Não, pensa hoje, não. não? Assim, eu adoro Bauru na Balada, foi o que fez a minha vida, eu tenho muito orgulho de ter feito, e é muito engraçado, às vezes você encontra pessoas que, às vezes eu tô com algumas promotoras mais novas que nem sabem do que se trata, e quando vê, as pessoas chegam para mim, pô, esse é o cara do Bauru na Balada, e elas não sabem do que é, sabe? Eu tenho muito orgulho disso, eu fiz parte dessa história. Mas foi uma época que propiciou isso. Hoje em dia não adianta, tanto que quando eu resolvo parar o Bauru na Balada, é que eu vi que as coisas já estavam diferentes, sabe? Todo mundo já tem o seu celular, já tem sua rede social. Eu era a rede social, né? Eu que mostrava, eu colocava lá a garota da semana, agenda da semana. Então as pessoas, quando eu encontro amigos falando, relembrando essa história, falavam, cara, eu não vi a hora de chegar no trabalho de manhã para ver todo como tinha sido as coberturas do final da semana, né? Então, assim, era uma outra época. Hoje em dia não daria mais certo fazer um Bauru na Balada. Eu teria que fazer um outro tipo de trabalho. A gente tem uma empresa que faz aqui na cidade, que com excelência também, mas o lance de festas já mudou. Hoje em dia os jovens nem fazem mais festa também. Não tem mais festa universitária? Não tem mais festa universitária. Mudou-se um pouco o cenário em Bauru, Mudou você vê tudo, diferente. Mas eu vivi isso e foi legal. Foi legal ter feito parte disso e ter marcado a história também da cidade. Isso é muito bom. André, estamos caminhando aí para o final do Conversa Diária. Gostaria que, inclusive, você deixasse um recado para quem nos acompanha, aquilo que estiver no coração. Fique à vontade. Que difícil, hein? Eu acho que parece ser chavão aquilo, né? Acredite nos seus sonhos, não? Mas faça aquilo que te faz feliz, sabe? Não fique buscando, espelhando no que o outro tem ou que o outro faz. O importante é você estar bem, não faça mal aos outros, sabe? E de resto tá tudo certo, sabe? O importante é você estar feliz,
não fazer mal aos outros e a vida segue. É isso daí. Muito bom, recado dado. Obrigada pela sua participação aqui no Conversa Diária. Lógico que falamos só um pouquinho de toda a sua história, né? Mas com outro dia a gente continua. Vamos marcar um novo momento. Fica o convite para você retornar. Eu que agradeço. Obrigada pela confiança e por participar aqui um prazer estar aqui. De papo, viu? Desejo para você sucesso. Tudo de bom, André. Muito obrigado. Então, conversamos com o empresário André Duarte. No Conversa Diária de hoje, aqui eu deixo para você o meu muito obrigado, a minha gratidão imensa por você nos acompanhar até o final desse bate-papo. Espero que você tenha gostado. Para mim foi contagiante. Então, eu vou deixando aqui para você aquele abraço carinhoso. Fique bem, fique com Deus. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.